Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Aprendendo Online e hoje a gente vai falar sobre direito autoral. Isso mesmo, direito autoral. Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar na Lei 9.610 de 1998? Pois é uma lei que existe no Brasil para proteger os autores, quem produz, quem tem propriedade intelectual sobre uma obra. Essa lei vai garantir o autor sobre a sua autoria, sobre a sua propriedade sobre a obra, sendo ela publicada ou não, sendo ela registrada ou não. Então você é o autor, então aqui no Brasil você está protegido pela Lei 9.610. O que isso quer dizer e o que isso é importante para o meu negócio e para o seu negócio? Eu posso sair copiando qualquer coisa? Não posso. Não posso sair copiando qualquer coisa. Você pode sair copiando qualquer coisa da internet? Também não pode. Então preste atenção, porque os autores são protegidos pela Lei 9.610 de 1998 com relação à sua autoria. Vamos prosseguindo, vamos falar um pouquinho agora sobre o que é propriedade intelectual e o que é plágio. Propriedade intelectual é basicamente todo autor ele é considerado o dono da sua obra, pelo menos o dono do conteúdo enquanto criador. Isso vai se chamar propriedade intelectual. Isso quer dizer que ninguém pode pegar uma obra, um texto, um vídeo, uma música ou qualquer outra coisa e publicar e distribuir como se fosse de outra pessoa sem autorização ou se fosse criador daquele conteúdo. Isso se chama plágio e plágio é crime. Então se você está fazendo isso no seu negócio online, por favor, retire rapidamente do ar, porque isso é plágio, é considerado crime. Se o autor da obra verificar que você está fazendo isso com a obra dele, você terá um problema, ainda mais se você utiliza isso para ganhar dinheiro. Vai gerar aí um agravante. O interessante é que muita gente faz isso na internet, utilizam aplicativos de cópia, de distribuição para utilizar vídeos, utilizar fotos, utilizar um monte de coisa. Isso está errado. E aí a gente vai cair em outro ponto muito importante, que é o direito de uso e o direito de distribuição, que são duas coisas bem diferentes. E as pessoas confundem muito isso. O que é o direito de uso? O direito de uso é quando você comprou um CD, comprou um filme, você tem direito de usar aquele filme e de usar, de ouvir aquela música na hora que você quiser. Você tem o direito de uso sobre o que você comprou. Já o direito de distribuição, geralmente isso é firmado por contrato entre autor e distribuidor para que seja permitida a distribuição. Então você não, porque você comprou um CD, você não pode sair distribuindo a música de qualquer forma, distribuindo em canais de internet. Você não pode botar aquela música num vídeo seu no YouTube como música de fundo. Ou seja, você tem o direito de uso para ouvir a música e não para distribuir a música. Então por isso que muita gente passa por problemas no YouTube, por exemplo, com questão assim, olha, você está usando uma música que você não tem o direito de distribuição. Você pode ter o direito de uso, de ouvir a música, não distribuir no seu canal. E aí acontece umas grandes confusões, porque aqui no Brasil você acha que a partir do momento que você compra um CD que você pode sair distribuindo. Isso não é verdade. E isso vai funcionar também para o que você encontra na internet. Você comprou um curso online, isso não quer dizer que você pode sair distribuindo, ok? Entendeu isso? Então vamos em frente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa chamada exploração comercial e pirataria. Isso mesmo, tá? Exploração comercial e pirataria. Vai se confundir um pouco com direito de uso e direito de distribuição. Só que o que complica nessas questões é que você não tem o direito de distribuição. Você não tem o direito de distribuição, eu falei não, o direito de utilizar aquela imagem para ganhar dinheiro. Aí você pega, coloca aquela imagem num site seu onde você vende um curso online. Ou coloca aquela imagem dentro de uma videoaula sua. Pronto. Está aí feito um grande problema. Sabe o que você acabou de fazer? Pirataria. Você começa a ganhar dinheiro com a obra de outra pessoa sem autorização. Ou seja, qualquer conteúdo, livro, música, filme,
que você utiliza sem autorização e começa a lucrar com isso, é considerado pirataria. Então, por favor, não faça isso no seu negócio, não utilize isso no seu negócio, não faça dessa maneira, porque você pode vir a ter problemas sérios com isso. E aí as multas são elevadas, você vai ser obrigado a tirar o conteúdo do ar, vai responder um processo criminal, pode ter aí uma série de complicações porque você utilizou uma foto ou uma música que você não teve o direito de distribuição e muito menos direito de lucro sobre ela. E agora a gente precisa entender um pouquinho como é o panorama geral do conteúdo distribuído na internet. Vamos lá, na internet basicamente quem produz o conteúdo tem o direito sobre ele, como a gente já falou, seja de uso ou distribuição. Muitos criadores de conteúdo mantêm seus sites, mantêm blogs, onde distribuem o seu material gratuitamente ou não. Isso é muito comum em portais de notícias, por exemplo, onde as matérias são disponibilizadas para leitura, para que qualquer um tenha acesso a elas. E você vai entrar no site do UOL, está lá a matéria. Entrou num blog pessoal, está lá a matéria. Você pode utilizar a matéria como se fosse sua? Não, não pode. A matéria é daquela pessoa, daquele site. Mas existem sites que vai possibilitar a você a distribuição daquele conteúdo distribuído na internet. A gente encontra alguns músicos na internet, que são autores independentes, que vão distribuir gratuitamente as suas músicas em formato digital. Um bom exemplo disso é o músico Eduardo Mano, não sei se você já conhece, que mantém o seu site, que é o velhasverdades.com, as músicas disponíveis para download gratuitamente. E você pode pegar e distribuir aquilo, porque as músicas dele, porque ele te dá a autoridade para isso, ele diz que pode distribuir. Então, como eles são os detentores dos direitos sobre as músicas, eles podem distribuir da forma como eles preferirem. Então você vai entrar lá no site, vai baixar a música e pode distribuir, porque ele autorizou. E quando a gente fala de distribuição de conteúdo na internet, você tem um blog, escreve lá uma matéria fantástica, muito maneira. Você gostaria de ver a sua matéria sendo replicada em outros lugares? Sim, desde que as pessoas fizessem referência a você como autor da matéria. Ou se a pessoa pegar e disser que ela é a autor do artigo, caramba, você vai ficar muito chateado. Então se coloque no lugar do outro. Vamos falar um pouquinho agora sobre direito de uso e direito de distribuição online. É um pouco diferente, mas no fundo é a mesma coisa. É o que eu já via falando antes, que é quando você tem um CD que você vai lá e distribui, não pode. Você entra numa loja no iTunes, por exemplo, vai lá, compra uma música, alguma coisa, mas só que você não pode distribuir, você precisa ter a autorização do autor. Então você deve ter cuidado com o conteúdo que é distribuído pela internet. Torna-se complicado na internet, é verdade. Por mais que a pessoa não esteja lucrando com a distribuição de determinado conteúdo, o fato de você somente torná-lo disponível para qualquer um infringe os direitos de distribuição da obra. Por exemplo, colocar no YouTube um filme inteiro. O que você fez? Você rompeu com o direito do autor. E agora, mesmo que você não venda e não lucre com a obra, você está impedindo que o autor possa vender e lucrar com a sua obra. Você pode estar argumentando que isso aí não é pirataria, porque não tem ninguém lucrando com esse filme. E isso é verdade. Mas mesmo assim existe crime nessa questão. Porque você vai contra os direitos autorais. E aí a gente tem lá as ferramentas de distribuição P2P, de pessoa para pessoa, que se popularizou pelo mundo e aí muita gente utiliza e sai distribuindo coisa que não pode distribuir. E aí você tem um grande problema. Um problemaço na mão, que é ter que desfazer tudo que você fez, todo o conteúdo que você montou, todo o site que você estruturou, toda a sua estratégia de venda, porque você simplesmente rompeu com a regra de direito autoral. Saiu distribuindo um conteúdo sem prévia autorização. Isso é um grande problema.
Agora, sim, o que você deve prestar atenção na hora de sair distribuindo informação na internet? Por mais que exista uma lei que proteja o direito autoral e o conteúdo intelectual, existem formas de disponibilizar esse conteúdo sem infringir a lei. Isso é muito importante. A melhor delas é: cita a fonte da onde você tirou a informação e diga que você não está utilizando esse material para obter lucro. Olha que importante. Quando você cita a fonte, a pessoa que foi citada vai ficar muito contente. Por exemplo, eu tenho um blog, eu escrevo artigos. Quando a pessoa cita o meu artigo, eu fico muito feliz. Eu fico muito contente, porque eu sei que eu gerei um conteúdo de qualidade que as pessoas estão consumindo e ainda sou referenciado como autor da obra. Olha que coisa maneira, que coisa bacana. Alguém reconheceu a autoridade no meu artigo. E eu acho que é isso que você também quer para o seu negócio, que é que as pessoas reconheçam a autoridade no seu artigo. E outra coisa que você precisa, além de referência, é procure pedir autorização do autor. Isso também é muito importante. Você pede autorização do autor para exibição do conteúdo. Como você pode fazer isso? Você tem lá uma lista de e-mails e você já vendeu o seu curso para algumas pessoas. E aí você deseja que a pessoa te dê um depoimento. E ali naquele depoimento, se for em vídeo, por exemplo, você tem dois problemas. Tem o direito autoral do vídeo e o direito da imagem. O que você precisa fazer? Mande um e-mail para essa pessoa, peça para ela gravar um depoimento e se ela enviar o vídeo, ela estaria concordando com você na questão de liberar para você o direito de distribuição da imagem e do vídeo. Pronto, resolvido o problema. Quando você dá o depoimento e você aparece lá, você já está fazendo uma propaganda sua. Então é só fazer um bem bolado, um bem casado, que você não vai ter problemas com a distribuição de conteúdo. Sempre colocando como premissa que você deve pedir autorização ou colocar como referência. Uma terceira forma é você procurar o escritório central de arrecadação de direitos autorais, para ver se verificar se é possível e como se faz para utilizar o conteúdo que o direito pertence a outra pessoa. Geralmente isso é possível através de pagamento de direito autoral. E aí você vai ter direito sobre a obra de distribuição aí, e pagando o direito autoral de acordo com o contrato que você vai assinar e provavelmente por um tempo previsto, né? Por um tempo determinado. Quero apresentar para você aqui que tem um negócio online e que precisa utilizar imagens, porque imagem chama atenção, vídeo chama atenção, uma ferramenta muito interessante chamada Pixabay. Entrei aqui no Pixabay e agora esse aqui é um site onde você disponibiliza imagens gratuitamente. É isso mesmo. Você pode criar o seu perfil aqui e disponibilizar as imagens, ok? E também pode baixar imagens desse site sem maiores problemas. Vamos lá, olha só que interessante nesse site aqui da Pixabay. Deixa eu acessar aqui uma imagem. Vou pegar essa primeira aqui, imagem maneira, né? Olha só, vai aparecer a imagem aí, carregou a imagem. Olha só que legal, que imagem bonita. Olha que maneiro, olha só, que legal. Tá vendo aqui, ó, onde eu tô passando o mouse? Aqui, ó, CC-BY Creative Commons, aqui do lado direito. Grátis para uso comercial. Atribuição não requerida. O que esse camarada aqui está dizendo? Que você pode utilizar essa imagem no seu negócio sem problema algum e não precisa citar o autor. Vamos ver se vai aparecer mais alguma aqui, que é preciso citar o autor. Aqui também é atribuição não requerida. Então esse aqui é um site que você pode utilizar para fazer isso. Ah, tem só imagem? Não, tem vídeo também. Vou pegar os vídeos aqui. Beleza, vamos lá. Vou pegar os vídeos. Olha só que legal. Vou botar um videozinho aqui. Vou pegar esse aqui. Cliquei no vídeo, ele vai aparecer ali. Ó, tá aparecendo ali o vídeo, nem tem só um vídeo. Acho que é uma aranha que tá fazendo alguma teia. Pronto, você pode utilizar esse vídeo. Por quê? Aqui, ó, grátis para uso comercial e atribuição não requerida. Pronto, simples e fácil. Então existem ferramentas
que você pode utilizar no seu dia a dia aí no seu negócio. Então tá aí o Pixabay que você pode utilizar e tem uma infinidade de opções que você pode utilizar como foto, como vídeo. Então vamos seguindo nessa linha, ok? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação, onde você já conheceu o Pixabay. E agora vamos fazer a nossa conclusão desse assunto. Por mais que os direitos autorais sejam um campo meio complicado, principalmente na internet, onde você não entende muito bem como as coisas funcionam, tenha sempre bom senso. Se pergunte: será que estou fazendo com esta obra musical, audiovisual ou literária, é algo que eu gostaria que fizesse com uma obra de minha autoria? É uma pergunta que você tem que responder. Você gostaria ou não? Então a gente tem que saber respeitar o conteúdo alheio. Existe um movimento, isso não está autorizado, que a gente chama de copyleft, que defende a liberdade dos direitos autorais na internet. Ou seja, você pode usar tudo que você quiser, de quem que você quiser, a hora que você quiser. Mas não existe nenhuma regulamentação que garanta a sua aplicação. Então, fique esperto nisso. Agora, será fácil alguém ser processado por plágio na internet? Não, porque a primeira coisa que você precisa identificar é a autoria. A autoria da foto, a autoria do texto. Isso é fácil de você conseguir pegar na internet, nesse mundo imenso que é a internet? Não, não é fácil. Mas tome cuidado, porque por não ser fácil, não quer dizer que nunca vai acontecer. Então isso ainda está sendo muito discutido no Brasil. Então isso aí foi a nossa aula de direitos autorais, onde você agora tem mais ou menos aí uma ideia de como funciona essa questão no Brasil e o que você pode fazer com o seu negócio. Não copie, querido. Não saia copiando, não saia colando, não saia distribuindo sem uma prévia autorização, sem citar a fonte. Isso é muito importante. E para a gente fechar, como isso aqui é uma aula de direito autoral, eu vou passar aqui para você a referência da onde que eu li esse artigo, e eu utilizei esse artigo, eu li outros, mas o que serviu como base para a gente fazer essa aula de direito autoral é esse artigo que está no Tecmundo, que você pode ter acesso a partir desse vídeo. É só pegar esse link, colocar lá, que você vai encontrar tudo sobre direito autoral na internet. Então, para vocês, até a próxima aula e fui!